Talvez hoje você tenha acordado com uma sensação estranha no peito, como se o dia tivesse começado, mas algo dentro de você ainda estivesse parado, preso em lembranças, preso em perdas, preso em coisas que não saíram como você imaginava. E deixa eu te dizer isso logo no início, com calma e verdade. Deus não se assusta com começos quebrados. Deus não rejeita histórias interrompidas. Deus trabalha exatamente nesse lugar onde você achou que tudo tinha acabado. Presta atenção nisso, porque nem todo novo começo parece bonito. Nem todo novo começo chega com alegria. Muitos novos começos chegam silenciosos, chegam cansados, chegam com marcas, chegam com cicatrizes que ainda doem. E mesmo assim continuam sendo novos começos aos olhos de Deus. A gente costuma achar que recomeçar é apagar o passado. Mas não é recomeçar, é aprender a caminhar com Deus, carregando o que sobrou. E talvez hoje, o que sobrou seja pouco, talvez seja só fé em forma de sussurro. Talvez seja só uma esperança frágil. Mas deixa eu te dizer algo com calma. Para Deus isso já é mais do que suficiente. Esse devocional não é para quem está no auge, é para quem está no meio do processo. Para quem olha para trás e vê perdas, decisões erradas, caminhos que não deram certo. Para quem sente que alguma coisa foi quebrada no caminho, assim como aquele lápis partido, que parecia não ter mais utilidade, talvez você esteja vivendo exatamente isso. Agora tentando entender por que algumas coisas precisaram se quebrar, por que alguns ciclos terminaram de forma tão dura, por que Deus permitiu certas dores. E a pergunta que ecoa dentro de você não é como seguir, mas vale a pena seguir. A palavra nos lembra que Deus transforma cinzas em alegria. Mas antes das cinzas, houve fogo, houve perda, houve algo que precisou ser consumido. Isso é difícil de aceitar porque a gente queria promessa sem o processo novo, sem a dor do meio. Deixa eu falar algo importante para você com muito respeito à sua dor. Deus não desperdiça nada do que você viveu. Nem as lágrimas, nem os erros, nem as frustrações, nem aquilo que você gostaria de apagar da sua história. Às vezes, o que você chama de fim, Deus chama de preparação, e o que você chama de atraso, Deus chama de amadurecimento. Porque novos começos não nascem depressa, nascem de entendimento. Talvez você esteja olhando para a sua vida hoje pensando que tudo ficou pela metade, sonhos pela metade, forças pela metade, fé pela metade. E deixa eu te lembrar de algo simples, mas profundo. Deus é especialista em trabalhar com metades, com restos, com aquilo que parece insuficiente. Aquela imagem do lápis quebrado carrega uma verdade que muita gente ignora. Mesmo quebrado, ele ainda escreve. Mesmo rachado, ele ainda deixa marcas. Mesmo ferido, ele ainda cumpre propósito. E isso fala diretamente com a sua história. Você não perdeu seu valor porque algo se quebrou. Você não perdeu sua utilidade porque um ciclo terminou. Você não perdeu sua identidade porque algo não saiu como esperado. Deus não te mede pelo estado atual. Ele te vê pelo propósito eterno. Talvez hoje você esteja segurando nas mãos algo que não parece mais inteiro. Uma família fragilizada, uma fé machucada, um coração cansado. E Deus está te dizendo em silêncio: filho, filha, ainda dá para escrever uma nova história. Novos começos não exigem perfeição. Exigem disponibilidade. Não exigem força total. Exigem entrega sincera. E isso muda tudo, porque tira o peso de tentar controlar e coloca o descanso de confiar. Você percebe como a vida faz isso com a gente? Interrompe planos, quebra expectativas, muda rotas. E quando a gente não entende, começa a lutar contra o processo, ao invés de permitir que Deus nos ensine no meio dele. Talvez você esteja resistindo a esse novo tempo, porque ele não veio do jeito que você esperava. Não veio com aplausos, não veio com segurança, não veio com respostas prontas. Veio apenas com um convite silencioso para confiar mais uma vez. Deus não está te pedindo para entender tudo agora. Ele está te convidando a dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro, porque fé nunca foi sobre controle. Sempre foi sobre confiança.
E aqui está algo que você precisa ouvir hoje, com um coração aberto. Novos começos não apagam cicatrizes, mas dão a elas um novo significado. Aquilo que antes era vergonha, passa a ser testemunho. Aquilo que antes era dor, passa a ser ensino. Talvez hoje você esteja se comparando com quem parece ter seguido em frente mais rápido, mas Deus não trabalha no ritmo das comparações. Ele trabalha no ritmo do coração, no ritmo do processo, no ritmo da maturidade. Você não está atrasado, você está em construção, você não está perdido, você está sendo reposicionado, você não está esquecido, você está sendo preparado. Às vezes, Deus permite que algumas coisas se quebrem exatamente para nos ensinar a segurar menos e confiar mais. Porque enquanto tudo está inteiro, a gente acha que não precisa dele do mesmo jeito. Novos começos exigem coragem para soltar o que não volta mais, e humildade para aceitar que nem tudo será como antes, mas pode ser melhor, mais profundo, mais verdadeiro. Talvez o que Deus esteja fazendo agora não seja reconstruir o que você perdeu, mas construir algo novo dentro de você. Uma fé mais madura, uma dependência mais sincera, um relacionamento mais real com Ele. E deixa eu te dizer algo com muito carinho. Não tenha medo de recomeçar pequeno. Não tenha medo de passos lentos. Não tenha medo de dias simples. Porque é assim que Deus costuma fazer as maiores transformações. Se você chegou até aqui, respirando, ouvindo, refletindo, isso já é sinal de que Deus ainda não terminou. Ainda há páginas em branco. Ainda há histórias a serem escritas. Ainda há sentido sendo gerado no silêncio. Talvez hoje não seja o dia de entender tudo, mas pode ser o dia de decidir confiar novamente. Mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo sem garantias. E é exatamente aqui, nesse ponto de entrega, que novos começos realmente nascem. Talvez, enquanto você ouvia tudo isso até aqui, algo dentro de você começou a se mexer de novo. Porque quando a palavra toca em perdas, em frustrações, em sonhos interrompidos, ninguém passa ileso. E eu preciso te dizer com muita calma que Deus não ignora aquilo que você chama de pequeno, aquilo que você chama de detalhe, aquilo que você acha que já passou tempo demais para ser restaurado. Presta atenção nisso, porque às vezes a gente acredita que Deus só age em grandes milagres, em grandes viradas, em grandes testemunhos, mas a Bíblia nos mostra um Deus que começa processos silenciosos, discretos, quase imperceptíveis, e é exatamente assim que os novos começos geralmente se manifestam. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece meio quebrado por dentro. Não completamente destruído, mas lascado, trincado, rachado como um lápis que ainda escreve, mas não do mesmo jeito de antes. E você olha para si mesmo e pensa que já não é mais como era, que perdeu força, que perdeu alegria, que perdeu constância. E deixa eu te dizer algo com muito carinho. Isso não significa que acabou. Às vezes a vida faz isso mesmo. Ela quebra expectativas. Ela quebra planos. Ela quebra sonhos. E a gente tenta colar as coisas do jeito que dá. Tenta seguir em frente. Mas carrega dentro de si a sensação de que algo ficou pelo caminho. E esse sentimento pesa, cansa, desgasta, porque ninguém foi criado para viver remendado por dentro. E talvez você esteja aqui hoje exatamente nesse lugar, continuar tentando não parar, tentando ser forte, tentando ser maduro, tentando demonstrar fé, mas no fundo do coração existe uma tristeza silenciosa, uma frustração que você não fala para ninguém, porque parece errado admitir que ainda dói. Deixa eu te dizer algo com calma. Deus não se assusta com aquilo que você sente. Ele não se decepciona com a sua dor. Ele não te rejeita porque você ainda não superou. Pelo contrário, ele se aproxima exatamente nesses lugares onde você acha que falhou. Assim como aquele lápis quebrado que parecia não ter mais utilidade. Deus olha para você não pelo estado externo, mas pelo potencial que ainda existe. Porque aquilo que ele coloca nas mãos de alguém nunca perde completamente o propósito,
Mesmo quando passa por quebras no caminho, talvez você esteja olhando para sua história recente e pensando que tudo poderia ter sido diferente, que você poderia ter feito escolhas melhores, que poderia ter sido mais firme, mais atento, mais obediente. E isso te persegue, porque a culpa é uma das ferramentas mais silenciosas para paralisar novos começos. Mas presta atenção nisso. Novos começos não nascem da culpa. Novos começos nascem do arrependimento sincero, da humildade de reconhecer, do coração quebrantado, que diz: Pai, eu não consegui sozinho. Eu preciso de Ti. Deus não constrói nada sólido sobre a culpa, mas Ele constrói coisas profundas sobre corações rendidos. Talvez você esteja esperando sentir algo extraordinário para recomeçar uma emoção forte, um arrepio, uma confirmação clara. Mas muitas vezes o novo começa quando tudo o que você sente é apenas obediência, mesmo sem vontade, mesmo sem entusiasmo, mesmo sem força emocional. E isso é maturidade espiritual. Continuar obedecendo, mesmo quando o coração ainda está sendo curado. Deixa eu te perguntar algo, com muito respeito. Você tem esperado o sentimento mudar para então agir? Ou você tem permitido que a obediência venha antes do sentimento? Porque na maioria das vezes, Deus não muda primeiro as circunstâncias. Ele muda primeiro o olhar, a forma de enxergar, a forma de interpretar, a forma de reagir. E é isso que a palavra chama de renovação da mente. Renovar a mente não é esquecer o que aconteceu. É aprender a enxergar o que aconteceu sob a ótica de Deus. É entender que aquilo que parecia perda pode se transformar em aprendizado. Que aquilo que parecia fim pode se tornar ponto de partida. Que aquilo que parecia atraso pode ser proteção. Talvez hoje você esteja olhando para áreas específicas da sua vida que parecem estagnadas, sua vida espiritual, sua família, seu casamento, seu ministério, sua identidade. E você pensa: isso já não tem mais jeito. Mas Deus não trabalha com diagnósticos humanos. Ele trabalha com processos eternos. E processos exigem tempo. Presta atenção nisso, porque um dos maiores erros que a gente comete é querer novos começos rápidos, imediatos, sem dor, sem confronto, sem mudança interna. Mas Deus não trabalha assim, porque aquilo que nasce sem raiz não se sustenta quando o vento sopra. Novos começos verdadeiros exigem maturidade, exigem renúncia, exigem desapego de versões antigas de nós mesmos, que já não combinam com o que Deus quer fazer daqui para frente. Talvez Deus esteja te chamando hoje não apenas para começar algo novo, mas para deixar algo velho para trás. Uma mentalidade, um comportamento, uma forma de reagir, uma dependência emocional, uma postura espiritual que já não te leva adiante. E isso dói, porque abrir mão do velho é desconfortável, mesmo quando o velho já não funciona. Mas deixa eu te dizer algo importante. Deus nunca pede que você deixe algo para trás sem ter algo melhor preparado adiante, ainda que você não consiga enxergar agora. Talvez você esteja vivendo exatamente esse intervalo, o tempo entre o que ficou para trás e o que ainda não chegou. E esse é um dos tempos mais difíceis da caminhada cristã, porque é o tempo da fé pura, sem evidência, sem resposta clara, sem garantia visível. Mas é também nesse tempo que Deus mais trabalha dentro de nós. É nesse silêncio que Ele trata o caráter. É nesse vazio que Ele ajusta expectativas. É nesse espaço que Ele ensina dependência. Talvez você precise ouvir isso hoje. O fato de você ainda não ver resultados não significa que Deus não esteja agindo. Muitas das maiores transformações acontecem no invisível, longe dos olhos, longe dos aplausos, longe da compreensão humana. Assim como uma semente debaixo da terra, tudo parece parado, mas existe um trabalho intenso acontecendo ali, e arrancar a semente antes do tempo só interrompe o processo. Deus ali não tem pressa, porque Ele não trabalha com superficialidade. Talvez você precise parar de se comparar com histórias de pessoas que parecem ter avançado mais rápido, porque cada jornada tem um tempo, cada processo tem um ritmo. E o seu não está atrasado. Está apenas sendo tratado com cuidado. E deixa eu te dizer algo com amor. Deus prefere te formar lentamente do que te expor
rapidamente, sem estrutura. Talvez esse seja o novo começo que Deus está te oferecendo hoje. Não um salto imediato, mas um processo profundo, sólido, verdadeiro, que vai te sustentar no futuro. E se você permitir, se você permanecer, se você continuar, mesmo sem entender tudo, você vai olhar para trás um dia e perceber que aquilo que parecia apenas uma pausa era, na verdade, uma preparação. Talvez enquanto você escuta isso agora, você esteja tentando entender por que algumas coisas em você ainda não mudaram. Mesmo depois de tantas orações, tantos cultos, tantas palavras recebidas, e deixa eu te dizer isso com muito cuidado e com muito amor, porque isso não é uma acusação, é uma direção. Deus não trabalha na pressa da ansiedade humana. Ele trabalha no ritmo do amadurecimento espiritual, porque existe uma diferença muito grande entre querer mudança e estar disposto ao processo da mudança. E talvez você queira o resultado, mas esteja resistindo ao caminho. Talvez você ore pedindo transformação, mas quando Deus começa a mexer nos hábitos, nas escolhas, nas conversas, nas companhias, você começa a se fechar, a se defender, a racionalizar, e sem perceber, você trava exatamente onde Deus queria te curar. Presta atenção nisso. Romanos 12 não começa falando de mente renovada, começa falando de entrega do corpo, começa falando de vida colocada no altar, começa falando de decisão prática, porque Deus não renova uma mente que continua alimentando os mesmos pensamentos, os mesmos medos, os mesmos padrões, as mesmas desculpas que te trouxeram até aqui. Talvez você esteja cansado porque está tentando viver um evangelho confortável. E o evangelho nunca foi confortável. Ele é libertador, ele é restaurador, ele é verdadeiro, mas ele confronta. Ele chama para fora. Ele chama para amadurecer. Ele chama para deixar de ser conduzido pelas emoções do dia e começar a viver por convicção. E deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera agora, daquelas que a gente não responde em voz alta, mas responde no coração. O que você tem alimentado todos os dias? Porque ninguém se transforma por aquilo que escuta uma vez por semana. A transformação acontece naquilo que você permite permanecer dentro de você diariamente. Porque mente não se renova sozinha. Mente se renova por exposição contínua, por repetição, por disciplina, por decisão diária de dizer não para certos pensamentos e sim para a verdade, mesmo quando a verdade confronta a nossa zona de conforto. Talvez você esteja esperando Deus mudar o cenário, quando na verdade Ele está esperando você mudar a postura. Talvez você esteja pedindo portas abertas, quando Deus está pedindo maturidade para sustentar o que Ele já te entregou, porque portas abertas sem mente renovada viram prisão, viram peso, viram frustração. E isso dói. Ouvir eu sei, mas cura dói. Antes de libertar processo, machuca antes de fortalecer amadurecimento, exige renúncia antes de gerar descanso. E se você fugir desse processo, você pode até ter momentos de alívio, mas nunca vai viver transformação real. Deixa eu te dizer algo com calma, agora. Deus não está atrasado na sua vida. Ele está trabalhando em você mais profundamente do que você consegue enxergar. Só que nós fomos ensinados a medir Deus por resultados rápidos. E Ele mede crescimento por raízes profundas. Raízes profundas não aparecem, não são aplaudidas, não são vistas, mas sustentam árvores que permanecem em pé quando os ventos chegam. E talvez esse tempo de silêncio, de espera, de confronto interno seja exatamente Deus aprofundando raízes que vão sustentar o próximo tempo da sua vida. Talvez você esteja comparando sua caminhada com a de outras pessoas, olhando para testemunhos rápidos, para viradas repentinas e se perguntando por que com você é mais lento. E deixa eu te dizer algo com verdade. Deus trata cada filho de forma pessoal, porque o processo é proporcional ao chamado. E quanto mais Deus quer te confiar,
mas ele trabalha dentro de você. Não fora, porque caráter vem antes de plataforma. Maturidade vem antes de visibilidade. Obediência vem antes de avanço. E se isso não for respeitado, tudo desmorona depois. Por isso, não despreze esse tempo. Não despreze esse desconforto santo. Não despreze esse incômodo interno. Porque talvez não seja o diabo te atacando. Talvez seja Deus te amadurecendo, te ensinando a pensar diferente, a reagir diferente, a decidir diferente. E isso tudo começa na mente, na forma como você interpreta a vida, como você lida com frustrações, como você responde quando as coisas não saem do seu jeito. Porque a velha mentalidade sempre reage, mas a mente renovada responde com discernimento. Talvez você precise parar de pedir força para suportar o que Deus nunca pediu para você carregar e começar a pedir discernimento para largar aquilo que está te prendendo em ciclos que já deveriam ter acabado. E deixa eu reforçar isso mais uma vez, porque isso é central. Transformação não é um evento, é um caminho, não é um culto específico, não é uma palavra isolada, é uma construção diária, silenciosa, profunda, sustentada por decisões pequenas, porém constantes. Se você entendeu isso até aqui, não acelera, não se antecipa. Deixa Deus continuar falando com você, porque ainda tem algo muito importante que precisa ser ajustado no coração antes da gente encerrar. Talvez agora, depois de tudo que você ouviu até aqui, você esteja percebendo que Deus não quer apenas te consolar, Ele quer te transformar. E transformação começa quando a gente para de fugir das verdades que confrontam e começa a abraçar o processo que cura. Porque o Evangelho não foi feito para nos manter do jeito que estamos. Ele foi feito para nos conduzir para aquilo que Deus sonhou quando nos criou. E isso exige rendição diária. Exige humildade para reconhecer limites. Exige coragem para mudar rotas. E talvez esse seja o momento de você parar de negociar com padrões antigos. Parar de justificar comportamentos que já não combinam mais com quem você está se tornando. Parar de adiar decisões que Deus já deixou claras no seu coração há muito tempo. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca errar, é sobre não se acomodar no erro. Não é sobre rapidez, é sobre constância. É sobre continuar caminhando, mesmo quando o processo parece lento. Agora, eu quero te convidar, com muito respeito, com muita calma, a fazer algo simples, mas profundo. Se você puder, abaixe um pouco a cabeça, respire fundo e permita que Deus fale com você além das palavras. Apresente agora sua mente a Deus. Apresente seus pensamentos, suas lutas internas, seus medos escondidos, suas resistências silenciosas, e diga com sinceridade: Senhor, eu não quero apenas mudança externa, eu quero ser transformado por dentro. Peça a Ele discernimento para identificar o que precisa ser renovado, força para obedecer, mesmo quando for difícil, e paciência para respeitar o tempo do processo, sabendo que Deus nunca desperdiça nenhuma etapa da nossa caminhada. E se esse devocional falou com você, se em algum momento você se sentiu confrontado, consolado ou direcionado, continue caminhando conosco, porque essa jornada de renovação não acontece em um dia, ela acontece passo a passo. Fique conosco nos próximos devocionais. Reserve esse tempo com Deus. Permita que Ele continue trabalhando em você e lembre-se, quem se dispõe ao processo, experimenta a transformação. Que Deus te fortaleça, te guarde e renove sua mente dia após dia.